contar um pouquinho para vocês, então, da Fernanda Bastos. Eu fui advogada, fui não, tá, gente? Continuo pagando minha OAB. Mas eu atuei na área de direito empresarial e de fusões e aquisições desde 1999 até o final de 2020, tá? Trabalhei em grandes escritórios de advocacia, escritórios com centenas de advogados, e nos últimos 10, 13 anos, eu fui sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, com mais de 400 pessoas, e eu era responsável pela área de fusões e aquisições aqui no Rio de Janeiro. Quando é que eu tenho que fazer um acordo de sócios? Acordo de sócios é a mesma coisa que acordo de acionista para SA e acordo de cotistas para limitada. Tenho que fazer esse acordo toda vez que eu não for comprar 100%. Mas, Fernanda, o meu cliente é controlador. Eu não preciso fazer acordo com os outros sócios. Bem, a não ser que você queira, no dia seguinte, poder acordar com um novo sócio que você nem conhece dentro da sua empresa, é bom que você faça, pelo menos, um acordo para garantir a restrição às transferências das ações, tá bom? Quais são os tipos de acordo que nós temos? Acordo de controlador, quando ele tem a maioria do capital social, ou então você tem duas partes que sozinhas não têm a maioria do capital social e elas fazem um acordo de controle, ou seja, para que elas duas votem sempre juntas e, portanto, tenham controle daquela empresa. Acordos de 50-50, que é co-controle, ou seja, ninguém aprova nada sem o outro, é a pior dos mundos, porque você fica empacado, porque tudo depende de 100%. Minoritário relevante, que é aquele minoritário que, apesar de ter a minoria do capital, ele tem muitos direitos relevantes, ele é quase um controlador, ele é quase um co-controlador. E o minoritário mesmo, que tem ali pequenos direitos, os direitos assim mais básicos, efetivamente, que são assim, por exemplo, não poder encerrar a empresa sem a aprovação dele, tá bom? E o que são as coisas que a gente bota, então, dentro de um acordo de acionistas? Primeira coisa, composição da administração. Quem é que vai eleger a administração da empresa? Quais são os poderes dessa administração? O que a administração pode assinar sozinha? O que a administração precisa da aprovação do sócio? O que a aprovação do sócio depende de outros sócios, ou seja, de quórum qualificado? O que os outros sócios têm veto? E aí tem também o que a gente chama de reunião prévia, tá? Que é muito comum em companhias abertas, em que tem lá, vamos dizer, dois co-controladores. Eles, em vez de discutir, né, quebrar o pau na frente de todo mundo numa assembleia pública, eles fazem uma reunião antes, discutem o voto e o que ficar decidido naquela reunião prévia vincula eles no dia da assembleia, da reunião de conselho e etc. Tá? Então, composição da administração e restrições ao voto. Por exemplo, incorporação de ações, novos endividamentos, a celebração de contratos. Tem uma grande lista de operações, de atos da vida da sociedade que podem estar sujeitos ou não à aprovação de um outro sócio. Porque lembrando que quando a gente está falando de SA, por exemplo, de forma geral, qualquer aprovação dos sócios é feita por maioria, 50% mais uma ação. Mas se eu tenho um acionista que tem 30%, a rigor ele não conseguiria vetar nada, né? Impedir a aprovação de nada. Aí ele faz um acordo de sócios que diz que para fazer, por exemplo, incorporação, emissão de ações, você lista lá tudo que você quiser, aquilo dependeria da aprovação dele. Então é isso que a gente chama de restrição ao voto, tá? Além disso, a gente tem as restrições à transferência das ações. Foi o que eu falei, mesmo você sendo controlador, você vai querer ter restrições ali à transferência. Por exemplo,
o direito de primeira oferta. Se um acionista for transferir para um terceiro, eu quero que eu, antes disso, possa exercer o meu direito de preferência. Ou seja, antes de você transferir para um terceiro, eu posso comprar aquela participação pelos mesmos termos e condições que o terceiro compraria. Esse é o direito de preferência. E o direito de primeira oferta? É um direito muito parecido com o direito de preferência, mas na primeira oferta, antes dele ir ao mercado, antes dele oferecer para terceiros, ele tem que oferecer, então, para o outro acionista, para que ele faça a primeira oferta, antes ainda de ir no mercado e procurar um terceiro para comprar. E aí depois, se ele não quiser vender para esse sócio, ele pode vender no mercado por um valor maior, mas não pelo mesmo valor, um valor menor. O que é direito de venda conjunta, o famoso tag along? Tá? A gente vê muitos acionistas minoritários que pedem o direito de venda conjunta. Quer dizer que se um determinado acionista vender a participação dele, essa venda só é válida se ele incluir na venda a participação de outro acionista. Então, vamos dizer que eu tenho um acionista com 50%, tenho um com 20% e outro com 30%. E esse de 20% e esse de 30% tem um tag along, que diz o seguinte: meu caro amigo de 50%, se você for vender o controle, eu tenho o direito de vender junto com você. Então, quem for comprar você vai ter que comprar a minha participação também. Então, esse é o tag along. E o drag along? O drag along é um direito de controlador, né, gente? Tipicamente. Como é que é um direito de drag along? É de arrastar a pessoa. Vamos dizer que eu tenha lá uma participação de 70% e eu tenho um outro cara que tem 30%. Eu, então, recebo uma proposta para vender a empresa, mas esse cara que quer comprar a empresa, ele não quer ficar com esse sócio de 30%. Ele me diz que ele só vai comprar se ele comprar tudo, 100%. Se o controlador tiver esse direito de drag along, então ele tem o direito de arrastar, fazer com que o minoritário venda junto com ele, tá? Esse direito, por exemplo, de tag along, drag along, direito de fazer com que a empresa faça um IPO, faça uma oferta pública, etc., são direitos muito típicos da gente negociar com investidores profissionais, aqueles investidores financeiros que a gente viu lá na primeira aula da maratona. Por quê? Porque eles querem estar ali muito bem resguardados em relação à saída deles. Várias vezes eles têm uma opção de venda, né, para poder sair, porque quando ele já entra pensando como é que eu vou sair daqui. Então tem que ver todos os mecanismos que a gente pode botar no acordo de acionistas para possibilitar a venda, a saída desse acionista financeiro. O lock-up é um período durante o qual um acionista não pode vender a sua participação, tá? Então, se eu tenho um lock-up de 3 anos, quer dizer, vem um fundo e investe na minha empresa, ele vai dizer, olha, tudo bem, eu invisto na sua empresa, mas durante 3 anos você fica proibido de vender a empresa para terceiro. Por quê? Porque eu estou fazendo esse investimento, porque eu estou pressupondo que você vai estar aqui. Então, não pode sair daqui, tá? Então, esse é o lock-up. Outras cláusulas que a gente tem que ter aí no acordo de acionistas. Solução de impasses. O que é solução de impasses? Imagina que eu tenho 2 acionistas, cada um com 50%. E aí eles não conseguem chegar num acordo em relação a uma determinada decisão negocial. Lembra, gente, não é uma questão de arbitragem, porque aqui a gente está falando de decisão negocial. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu no outro dia, que ele é dono de uma enorme rede de farmácias. E ele me falou o seguinte, ele brigou com o irmão dele, sabe por quê? Porque ele queria abrir, o irmão dele queria abrir o maior número de farmácias possível e dominar o mercado dessa forma, e na opinião dele, a empresa não deveria abrir o maior número de farmácias possível, ela deveria se concentrar
em mercados em que ela tem maior rentabilidade. Então, tem certo ou errado? Não tem, são dois tipos, duas visões negociais. Então, eu não posso levar isso para uma arbitragem, porque o árbitro não pode me dizer se o certo é abrir maior número ou se é concentrar num mercado mais rentável. Isso é um impasse negocial. E aí, em acordos em que a gente pode ter impasses, a gente tem, então, mecanismos de solução de impasse. Por exemplo, um desses mecanismos é o shotgun, né? É a arma que dispara. É um mecanismo de compra ou venda. Isso quer dizer o seguinte: quem disparar a arma vai dar um preço pelas ações. E a outra parte vai dizer se por aquele preço ela compra ou ela vende. Por quê? Porque aí faz com que a parte que disparou a arma tenha um incentivo de dar um valor que seja justo, porque ele pode tanto comprar quanto vender por aquele valor. E ele só vai saber depois que a outra parte decidir se ela quer comprar ou vender. Então, esse seria um mecanismo de solução de impasse. Podemos ter, por exemplo, opção de compra, opção de venda. Não, se tiver um impasse, eu tenho o direito de comprar você. Se tiver um impasse, eu tenho o direito de vender para você, tá? Opção de compra, opção de venda. Opção de compra e opção de venda também são muito usados por investidores financeiros como mecanismos de saída. Não competição. Já falei da não competição. A não competição ela pode estar tanto no acordo de investimento como no acordo de acionistas. Vocês escolhem. Eu gosto de colocar tudo que é de longo prazo no acordo de acionistas e tudo que é de curto prazo no acordo de investimento. Porque o acordo de investimento, contrato de compra e venda, é que ele vai regular ali aquela relação de compra e venda e depois ele some, né? Ele deixa de existir quando todas as obrigações, indenização, tudo já foram cumpridas, ele perde não é que ele perde a validade, mas ele é um documento para um momento específico. Já o acordo de acionistas, não, a gente faz acordo de acionistas para 20, 30 anos. Então, se for uma coisa continuada, eu gosto de colocar no acordo de acionistas. Se for uma coisa para aquele momento, ou por um período específico, botar no acordo de investimento, tá? E aí, Fernanda, então são só esses os contratos? Pô, eu estou aqui vomitando informação em cima de vocês, é muita coisa. Mas são só esses os contratos, Fernanda, que eu preciso ter numa fusão e aquisição? Não. A gente tem os contratos de garantia, como eu falei, pode ter um contrato de ESCO, um contrato de hipoteca, pode ter um contrato de penhor de ações, um contrato de alienação fiduciária de ações. Podemos ter contratos de pessoa-chave, ou seja, eu só vou entrar nessa empresa se o diretor presidente se obrigar a ficar aqui por um período de X tempos. Ou posso ter um stock option para os principais executivos. Contrato de prestação de serviço, olha, de repente eu vou comprar isso aqui, mas eu preciso que determinada parte você continue operando, ou que esse serviço aqui você continue fazendo. Contrato de aluguel, por exemplo, eu compro a empresa, mas o imóvel onde está aquela empresa é do vendedor, não é da própria empresa. Tenho que fazer um contrato de aluguel bem amarrado com ele para ter certeza que no dia seguinte ele não vai me despejar de lá. Então, tem vários outros contratos. Como é que a gente sabe quais os contratos a gente vai fazer? Na due diligence, né? Vamos pegar a due diligence. Quais são os riscos? Qual é o interesse do cliente? Qual é a estrutura que a gente vai adotar? Aí a gente vai pegar e vai ver todos os contratos que a gente precisa celebrar para poder fazer uma coisa bem amarrada, para não ter nenhum risco para o nosso cliente depois.